Show. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Pensando Direito. Hoje eu tô aqui sozinho, abandonado de novo da nossa professora Daniele, que não pôde estar presente, mas semana que vem ela vai estar aqui. Hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo que ainda não foi falado, que é defesa dos executados e um pouquinho de processo de execução ali. Ninguém vai matar ninguém. A gente vai entender como se defender de uma execução fiscal, de uma execução trabalhista. E ninguém melhor para trazer esse tema para a gente do que a doutora Lívia Correia, nossa professora maravilhosa que está ingressando com a gente aqui agora nesse semestre. Os alunos estão adorando. Lívia, muito obrigado por você estar aqui conosco. Muito obrigado por trazer esse tema no nosso podcast. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Alan. Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite. É um prazer enorme estar aqui, podendo falar desse tema tão corriqueiro. E é um prazer enorme estar no Unifoa de volta. Eu me formei aqui, eu tenho uma paixão enorme pelo Unifoa, aprendi muitas coisas aqui. Então, é um prazer e vamos lá, bora falar sobre defesas do executado. Bora, mas antes de falar de defesa do executado, Lívia, conta um pouquinho pra gente quem é a Lívia. A Lívia veio da onde, advoga onde, atende quem, como é que funciona a sua advocacia, qual a sua área de atuação, pra gente conhecer um pouco melhor. Então, a Lívia Correia é formada já há quase 11 anos aqui, me graduei no Unifoa, fui para o Rio, fiz pós-graduação lá na UF, fiz mestrado na Unirio, trabalhei um tempo no Rio e aí voltei para Volta Redonda. Aí quando eu voltei, eu comecei a advogar aqui e aí já tem uns bons anos isso, né? E hoje eu tenho um escritório com a minha sócia, o Correia e Menezes, que está sendo transferido agora para o Aterrado. E nós atuamos muito na área de execução trabalhista, execução fiscal, direito empresarial, direito civil, contratos. Esse é um ramo que a gente atua bastante e é um ramo que meio que me escolheu assim no direito, sabe? Quando eu fui para o Rio, eu logo já fui trabalhar no escritório que a gente fazia muita PJ, muito CNPJ. Então, quando tem CNPJ, sempre tem algum problema fiscal ali, sempre tem problema trabalhista. E aí isso foi surgindo, veio naturalmente. E eu peguei gosto. E aí, quando eu voltei para cá, trabalhei numa empresa grande que lidava diariamente com esses problemas. Então, é algo bastante corriqueiro aí na minha vida. E eu gosto bastante de falar sobre esse tema, porque quando a gente pensa sobre devedor executado, a gente já pensa logo que ele é sempre o errado da situação, né? Que ele não tem muitos direitos ali, se deve, tem que pagar. Mas a gente vai ver que não é muito por aí, não. Existem algumas matérias de defesa, existem muitos direitos que o executado, que o devedor tem, e às vezes ele nem sabe que tem. Então é um tema aí muito importante. Legal, legal. E é verdade, isso que você falou acontece, né? Ah, tá devendo, tá errado. Tem que pagar. Exatamente, Não é. funciona tão bem assim, né? Tem várias alternativas, tem coisas que Uhum, podem ser revistas. exato. Mas vamos então separar aqui a execução de fiscal de trabalhista. Vamos começar pela execução fiscal. Aham. Explica um pouquinho, o que é execução fiscal, como que uma pessoa ou uma empresa pode acabar aí sofrendo uma execução fiscal, o que vai ocasionar isso, como é que chega nesse ponto? Então, a execução fiscal é um processo ali de cobrança que o fisco, a Fazenda Pública, ou seja ele a União, os estados ou os municípios, vão cobrar de um devedor determinado tributo que ele não pagou. E aí existe a certidão de dívida ativa, que é o título executivo aí que vai dar direito a essa cobrança. Então a pessoa, exemplo, teve um IPTU ali que ela não pagou. Aí o município pode ir lá e executar aquela pessoa através de uma execução fiscal para que ela pague aquele tributo. Mas aí existem prazos, às vezes que não são observados, não são respeitados, até pela alta demanda mesmo, o fisco deixa passar ali despercebido, não vê o prazo prescricional e aí entra com a execução fiscal. E aí, o que acontece? A pessoa às vezes fica assustada,
mas aí ela paga um débito até que já está prescrito, então por isso que é importante analisar o meio em si da execução fiscal, essa forma de defesa. Então é basicamente isso, uma execução fiscal. Existe um débito e aí vai para o fisco cobrar, e aí ele cobra daquela pessoa, pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica, e aí através desse processo de execução é que ela vai discutir o débito ou vai pagar, vai parcelar, enfim. Agora, uma coisa que é muito comum, e as pessoas confundem muito, é que assim, a pessoa não pagou IPTU. E aí ficou devendo ali 2, 3 anos de IPTU, e aí recebe lá a cartinha da prefeitura cobrando, pedindo para ela ir até a prefeitura para regularizar e fazendo essa cobrança aí administrativa. Ainda a gente não está em execução fiscal, certo? Certo. Então, assim, essa cobrança que a prefeitura está fazendo ali de forma administrativa é uma cobrança, é uma tentativa amigável de resolver ali aquele problema, né? Sim. Ela já, a parte, é o processo inicial, na verdade, porque a gente fala que a execução tributária, ela tem duas fases, a fase administrativa e a fase judicial. Nessa fase administrativa, estão sendo apurados ali os débitos, se de fato aquele imposto é devido, enfim, qual é o prazo, qual é o período, né, qual é o ano de exercício que aquela pessoa não pagou, seja o IPTU, imposto de renda. E aí, dentro desse processo administrativo, existem matérias de defesa também que o executado, tomando ciência, ele pode se defender. E aí evita essa judicialização, evita, né, constrições de patrimônio do devedor. Então, existe a fase pré-processual, pré-judicial, que é o processo administrativo, e aí, não sendo resolvido nessa parte administrativa, vai para a fase da execução fiscal, que é quando o débito é inscrito em dívida ativa, e aí dá origem lá à certidão de dívida ativa, que é o que vai dar aso para execução fiscal. Agora, nessa fase aí do pré-processual, do administrativo, é muito comum a gente ver um aumento muito significativo do valor que é cobrado. Assim, o IPTU da minha casa é R$ 1.200. Aí deixei de pagar e vem a cobrança lá de 6 meses depois que passou o período, foi para 1.600. Aí tem multa, tem juros, ele tem uma série de coisas em cima, né? Exatamente. Mas e aí, esse devedor, ele tem que aceitar aquilo ali, tem que pagar mesmo, ele dá para discutir quem impõe essas multas, né? Como é que funciona? O próprio poder público, que é o ente tributário ali, né, que tem o direito de cobrar aquele tributo, ele coloca o valor de multas e juros em cima daquele determinado imposto. No caso do IPTU, por exemplo, o município determina o valor daquela multa e juros, mas geralmente o que o município faz? Ele abre um período de anistia. As pessoas elas podem pagar aquele débito na fase ainda pré-processual, né, na fase administrativa, com a isenção de multas e juros, então diminui muito o valor. Eles trazem diversas formas aí para o devedor, para o executado conseguir quitar esse débito, inclusive parcelamento facilitado. Então, todo ano a gente vai ver, tanto no âmbito federal, estadual e municipal, sempre ali um período em que vai existir um edital com um parcelamento facilitado, um edital de anistia, para poder facilitar os devedores a conseguirem pagar de fato aquele débito, porque o interesse público é arrecadar, né? Então, eles têm que facilitar esse pagamento aí, de certa forma. Então é uma estratégia boa, né? É uma Tipo, estratégia. fiquei devendo IPTU. Não abriu a anistia ainda. Mas ainda não tem um processo judicial, dá pra esperar abrir, né? Pra economizar um dinheiro. Você pode esperar abrir. Geralmente abre todo ano, né? Tem uma data certa. Tem lugares que geralmente no mês de outubro, que aí já passou aquele período que venceu o imposto, então já está chegando quase o outro exercício. Quase o próximo, né? E aí no mês de outubro, setembro, eles costumam abrir essa fase de facilitação de pagamento. Mas não é uma estratégia muito boa para quem é o devedor do imposto, né? O ideal é que pague ou parcele já quando venceu e pague antecipado com desconto, ou se realmente não der para pagar,
Aí usa essa estratégia aí de pagamento. Agora a gente tá falando de IPTU, mas uma coisa que eu já vi várias e várias vezes é pessoas devendo ISS. Uhum, O que que eu já vi muito? As pessoas abrem uma empresa por algum motivo, e aí precisava atuar numa área lá, sei lá, médico, acontece uhum, isso, muito. profissional da educação física, acontece isso, aí abre uma empresa ali para poder se regularizar, e Uhum, depois fecha, assim, fecha a porta, uhum. e esquece a empresa pra lá, né? E acha que Que não tem que não pagar. tem que pagar mais nada. E aí depois recebe aquele montante lá de ISS, né? Existe muitos casos assim. O que é o ISS primeiro, né, para o pessoal entender? O ISS é o Imposto sobre Serviço. Então, se você é um prestador de serviço, automaticamente, quando você presta o serviço, vai incidir o ISS, seja MEI, Simples Nacional, independente ali do seu regime tributário. E aí a gente vê muito em casos como clínicas, profissionais da saúde, educadores físicos, né, como você falou, academias, enfim, prestadores de serviço no geral, que prestam serviço ali, às vezes, como uma PJ simplesmente, e aí ficam devendo o ISS. Acontece muito. E aí depois as pessoas se assustam com aquilo. Ué, como assim? Não me avisaram. Geralmente fica omisso ali essa informação. O contador às vezes acha que é uma presunção das pessoas saberem, mas nem todo mundo sabe de fato que o fato de você prestar serviço vai gerar esse imposto. Então as pessoas se assustam realmente e entra aí na mesma ideia do IPTU. Existe essa questão de possibilidade de negociação. Todo débito fiscal, na verdade, a gente consegue gerir esse passivo, sabe? A gente consegue discutir questões para reduzir, para parcelar. Então, mesmo que esteja devendo, é possível sim a gente trazer ali meios que facilitem para o devedor pagar, porque às vezes ele não paga por má fé. Ele paga porque ele ou não sabia, ou porque foi oneroso demais aquele período. Então, às vezes, no caso do ISS, por exemplo, a gente tem aqui no município uma lei que possibilita a redução do ISS, porque o percentual dele é de 5%. Mas existe uma lei que possibilita a redução para 2% em casos de clínicas, prestadoras de serviços de saúde. E aí ela precisa ser enquadrada na lei dentro dos requisitos legais. E muitos nem sabem que tem esse direito de redução do ISS. Isso no final do mês lá Nossa, pesa muito no 3% de bolso. diferença no montante, né? Exatamente, pesa muito. Agora que muita gente que é devedor de ISS me procura, às vezes com a dúvida, é assim, poxa, fechei a porta lá, já tem 3 anos, e aí agora vem uma cobrança acumulada de 3 anos de ISS, e eu não tinha nem nada funcionando lá, a cobrança chegava, ninguém via, Uhum. ficou aquele saldo acumulado. Posso falar que eu não trabalhava, que eu não fazia nada e não pagar? Tem como? Como é que funciona isso? É uma matéria de defesa. Mas se a pessoa era prestadora de serviço, tinha um CNPJ ali em funcionamento, né? Em tese, presume-se que ela prestava serviço. Mas tudo é discutível. A gente consegue provar que, nesse período eu não paguei, né? Não prestei serviço, portas estavam fechadas, mas ela tinha que ter dado baixa no CNPJ. A realidade é essa. Enquanto o CNPJ estiver ativo e estiver ali, aparentemente para o fisco, ainda que suas portas estejam fechadas, aparentemente você é uma empresa. Então você está gerando aí débitos, né? Você tem que pagar tributos e tudo mais, porque é o meio de arrecadação principal do fisco, né? Município, estado e União. Então, a ideia central é que não uso esse CNPJ, não presto mais serviços nesse sentido. Dá Dá baixa no baixa nisso aí, né? CNPJ para poder não gerar aí nenhum ônus para aquela pessoa, para aquele empresário. Mas nesse caso que você citou, uma outra questão importante também é analisar a prescrição, né?
Porque Eu ia existe... te perguntar exatamente isso, porque a gente tem a fase pré-processual. Exatamente. Agora, quanto tempo a prefeitura pode ficar negociando com você ali, depois de quanto tempo pode cobrar, né? Exatamente. Então, assim, tanto na fase pré-processual, que é a fase administrativa, quanto na judicial, existe a questão da prescrição. Ela tem o prazo de 5 anos para cobrar aquele tributo. Então, a pessoa devia o IPTU lá de 2012, chegou em 2022, a prefeitura vai cobrar, esse crédito já está prescrito. Então, a gente tem que sempre ficar de olho na prescrição, porque justamente por uma alta demanda, é algo que acontece muito na prática advocatícia de defesas do executado. Existe muita prescrição, muita, tanto na fase administrativa quanto na fase judicial. Justamente por causa dessa questão do fisco esperar muito para poder cobrar, e aí quando vê passou o tempo, ele cobra assim mesmo, vai que, né? Vai que a pessoa não se defende, paga, enfim, e tá tudo certo. Mas a prescrição, ela acontece demais. E como é que funciona, então, esse prazo para cobrança? Tanto no pré-processual quanto depois no judicial, para as pessoas entenderem como é que funciona, quando que vai estar prescrito, quando que não precisa pagar mais. Então, quando existe o imposto a ser cobrado, geralmente o prazo é de 5 anos para você fazer a cobrança, né? Ocorreu o fato gerador e aí inscreveu em dívida ativa, o prazo é de 5 anos para cobrar. Se a gente pegar um caso em que o fisco está cobrando de 5 anos para trás, mais do que isso, existe a prescrição. E aí, dentro do processo de execução fiscal, execuções no geral, existe a execução fiscal, existe a prescrição, aliás, normal, que é do prazo quinquenal, e a prescrição intercorrente. Então, existe também outro tipo de prescrição que pode ser analisado já dentro do processo judicial, que é a prescrição intercorrente. E ela também acontece com muita frequência nas execuções fiscais no âmbito federal, por exemplo. Vou te dar um exemplo claro. Imposto de renda. A pessoa deve imposto de renda, ou a pessoa física ou a jurídica não pagou. E aí vem o fisco e entra com a execução fiscal no prazo certo. Só que aí o fisco fala, o processo não encontrei bens a penhorar, tentou lá penhorar, enfim, citou a pessoa para pagar, não pagou, e aí ela suspende o prazo, suspende aquele processo, de acordo com o artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, pelo período de 1 ano. Passado o período de 1 ano, se continuar o processo parado por mais 5 anos, e aí não acontecer nada, ocorre a prescrição intercorrente. Então, existe aí uma inércia do ente cobrador, seja da Receita Federal, enfim, seja do Estado, município, existe essa inércia que vai ocasionar aí na extinção daquela execução. Isso é bom, senão a pessoa ficaria sendo processada para dívida sempre, né? ad eterna, Eterna, né? Agora, uma outra dúvida que muita gente tem, que já me perguntaram, é a seguinte. O prazo é de 5 anos, então, tá ótimo. Então, se eu tenho uma dívida de IPTU de 2020, não paguei, a prefeitura tem até 2025 para me cobrar. Ela tem até 2025 para ingressar no Poder Judiciário, ou para cobrar administrativamente, se não der jeito, entrar no Poder Judiciário para me cobrar. Agora, se a prefeitura, se o município entrou com o processo em 2024, falta 1 ano. Sim. Tá dentro do prazo? Sim. Em 2026 ela não pode me cobrar mais? Porque prescreveu? Ou não? Ou porque ela começou a me cobrar em 2024 judicialmente, vai suspender esse prazo, não vai contar mais? Vai suspender. A partir do momento que ela entra com a execução fiscal ali, com a cobrança, suspende o prazo. Então, o prazo passa a não correr mais. O prazo só correria, de fato, se ela ficasse inerte. Não cobrou de nenhuma forma, chegou em 2026, prescreveu. Agora, a partir do momento que ela judicializa, que ela entra com a execução, aí esse processo pode ficar sendo discutido aí por mais 10 anos que suspendeu aquele prazo. Então, o prazo de 5 anos não é o prazo de 5 anos para cobrar.
É o prazo para começar a Pra cobrar. cobrar. Começou a cobrar no Poder Judiciário, Suspende suspendeu o prazo. Exatamente. É uma estratégia até. O que, que eles costumam fazer? Eu já trabalhei na Receita, né, Federal. Eu fui estagiária lá, muitos anos atrás. E aí a estratégia era justamente essa. Deixa ali um rol de dívidas que estão prestes a vencer ali. E aí, em cima do prazo de prescrição quinquenal, eles ingressam com execução fiscal, justamente para não perder aquele débito, porque aí já ingressou, pronto, suspendeu. Se o prazo vencer amanhã, eu ingressei hoje, suspendeu o prazo, então ele pode continuar cobrando. Agora, outra dúvida muito comum: dívida de IPTU. A pessoa tem a dívida de IPTU, o município tentou cobrar ali de forma administrativa, não aconteceu, não rolou. O município tentou cobrar ali de forma judicial. A pessoa não tem dinheiro para pagar, não tem bens, não tem nada. Mas o IPTU é um imposto relativo ao Ao imóvel. imóvel. E aí, perde o imóvel? Não perde? Como é que funciona isso aí? Depende do imóvel, né? Se for um bem de família, por exemplo, e aí a pessoa só tem aquele bem, ela mora naquele bem. Em regra, a gente sabe que ele é empenhorável. Mas se for uma empresa, eu já vi casos assim de pessoas que têm vários imóveis e aí ela deve PTU de alguns. Esse imóvel pode ser penhorado e vai para leilão. Existem dívidas, inclusive de IPTU, que chegam a milhões, porque a pessoa tem aquele imóvel há 30 anos e nunca pagou IPTU. E aí, se não for um bem de família, né, em tese impenhorável, ele pode ser penhorado dentro do processo, vai para leilão para poder conseguir quitar aquele débito. Nem sempre, né, um leilão consegue arrecadar o valor de fato daquele montante para quitar o débito. Isso é muito comum de acontecer. Teve até um caso que aconteceu agora de clientes que a gente teve que dar, num embargo de execução, a gente deu um imóvel, um terreno como garantia. Só que a dívida era muito maior. Então, assim, o imóvel, o terreno foi para leilão e não quitou o valor total. E aí já era, a pessoa perdeu o patrimônio, entendeu? Então, assim, Nossa, e isso acontece, muita gente não sabe, né? Não é execução fiscal, mas isso acontece muito com dívida de veículo também, sabia? Isso acontece. é muito comum. Busca e apreensão, aham, Faz a busca e muito. apreensão do veículo, e aí esse veículo vai a leilão, Uhum. e aí o veículo é vendido e o valor que foi vendido não paga o valor Não da paga o dívida. valor da dívida. Aí a pessoa fica sem o carro e continua devedor. Existe muitas situações assim. Não, Perde e continua devendo ainda. o de veículo é muito É comum muito também. comum, é muito comum. É As- raríssimo quando é, paga, o veículo é vendido e paga a dívida. assim como de impostos, impostos federais também, né? Empresas, geralmente, sempre vão ter ali, não sempre, existem empresas regulares, mas a gente paga muito imposto. Então, dificilmente, dependendo do nosso cenário econômico, a empresa consegue ficar 100% adimplente com o fisco. E aí, existem situações em que ela perde patrimônio, perde maquinário, perde imóvel e ainda assim continua. Mas aí, enfim, aí aquilo quita e não tem o que Não tem o que fazer. fazer, Não né? tem Chega o que uma hora que não fazer. tem mais bem É. para poder satisfazer. Execuções trabalhistas é muito comum isso Agora, acontecer. nessa execução de veículo, uma coisa que eu já vi acontecer também que as pessoas esquecem muito, uma vez que você é devedor, você continua devedor, né? Então a pessoa às vezes tem um veículo, não consegue pagar lá, tipo, 40 parcelas, esse veículo vai a leilão, Uhum. é vendido, não satisfaz a dívida. Então essa pessoa continua lá devedora de 15 mil reais. Uhum. E aí o processo judicial rola e a pessoa não tem mais nada para pagar. Ótimo. Passa um ano depois, 2 anos depois, a pessoa compra um outro carro. E assim, a situação melhora, ou ela consegue, né, comprar um outro Uhum. carro, comprar um outro veículo, ela continua devedora. Ela Uhum. pode perder esse outro carro de novo, né? As pessoas, tipo assim, aquela dívida daquele carro morreu. Não é Mas muito bem existe assim. também aquela questão do adimplemento substancial, né? É verdade. Dentro do direito civil, do direito das obrigações, existe do direito contratual o adimplemento substancial. Então, se a pessoa
Inclusive, eu até dei aula sobre isso esses dias. A pessoa tem um contrato de financiamento de veículo. Ela pagou 45 parcelas. Era 48 parcelas. Ela pagou 45. Nessas 5 últimas, ela não pôde mais pagar. Não é justo, não é razoável que o banco venha e tome aquele veículo, porque ela está adimplente quase que com um contrato inteiro. Então, esse valor restante, o ideal seria que fosse discutido aí de outras formas, não com a tomada do veículo e indo para leilão. Até porque também o banco, a financeira, perde muito com isso. Quando o veículo vai para leilão, eles também perdem muito com isso, né? O automóvel é Sim. desvalorizadíssimo. Então, existe também essa defesa aí do executado, do devedor, no caso desse adimplemento substancial, porque ele pode falar, poxa, mas eu paguei quase o contrato inteiro. Não é razoável, fere a boa-fé objetiva, o fato de vocês, só porque me resta 5 parcelas, 4 parcelas, enfim, tomarem o carro e levar o meu bem para leilão, né? Então, a gente tem que sempre usar essa razoabilidade dentro dos contratos e analisar caso a caso. E é muito importante você falar isso, porque aconteceu de você sofrer uma execução, o ideal é procurar um profissional capacitado para te Exatamente. orientar, né? Porque eu já Exatamente. vi vários processos de execução e vários imóveis que quase foram, e até imóveis mesmo, Uhum, e quase foram a leilão porque assim, faltou 10 parcelas. 10 de exatamente. 180. Tipo, não é Não razoável é. você tirar um imóvel de uma pessoa e faltaram 10 parcelas. Não é. Aí você arruma outros meios de satisfazer essa Exatamente. execução, de É. buscar esse valor. Mas retirar esse imóvel não tem cabimento, igual no carro. 60 parcelas Sim, pagou 55, 50 não exatamente. tem muito sentido, E né? às vezes são situações que o devedor, ele é pego de surpresa, ele não queria ficar inadimplente. Ele foi pego de surpresa, às vezes perdeu um emprego, aconteceu algo que ele ficou, foi extremamente oneroso para Ou a ele. pessoa pode ter sido internada, Exatamente, ficou né? Ficou doente, enfim, a doente. situação econômica do país mudou, como foi o caso da pandemia, por exemplo. Sim, Então, existem diversas situações que as pessoas podem discutir ali dentro do contrato para poder, poxa, relativizar a ideia hoje, né? O direito mesmo, a nossa ideia contemporânea da obrigação jurídica é de que sempre se relativize essa relação entre credor e devedor, né? De modo a analisar aquele caso concreto, né? Para que a pessoa não saia também sendo onerada excessivamente, perdendo patrimônio por conta de poucas parcelas. sim, com certeza. Agora, falamos de execução fiscal e uma outra área que a gente prometeu falar também é de execução trabalhista, né? Sim, Aí quem tá assistindo pode pensar, não, execução de trabalhista é só para quem tem empresa grande, muitos funcionários. Sai não fora é. disso. Não Não é. é. Em grandes empresas que têm muitos funcionários, eles já sabem o que tem que fazer. Agora, quem mais sofre com execução trabalhista é o pequeno O pequeno empresário, e médio aquela empresário. pessoa também que tem funcionário em casa. Esse é o que Exatamente. sofre com a execução trabalhista. E você tem que ficar ligado aqui no que a gente vai falar. Exatamente. O pequeno e médio empresário sofre muito porque eles acreditam que é só confiar e não precisar fazer contrato, pagar ali sem precisar recolher pelo certinho, não assinar carteira, Pois é. enfim, diversas situações ocorrem aí dentro do pequeno e médio empresário que eles acreditam que não vai acontecer nada. E às vezes existem situações de execuções trabalhistas que podem quebrar um empresário. Então, tem que ter muito cuidado na hora da contratação, ficar atento às normas trabalhistas ali, cumprir direitinho. E, de qualquer forma, mesmo cumprindo, vai ter situações em que o trabalhador ele vai sair da empresa e vai achar que tem direito a alguma coisa e vai entrar com uma ação trabalhista que vai ensejar futuramente numa execução. Então, tem vários cenários aí nessa parte trabalhista que a gente consegue explorar. O mais importante, antes da execução trabalhista, é evitar o processo É trabalhista. evitar o O processo. mais importante. E a execução trabalhista ela tem um ritmo diferente, Sim, porque não é uma execução de uma dívida qualquer.
sim, né? Execução de uma dívida alimentar, né? Um exatamente. direito alimentar da pessoa. Então, ela é uma execução Célere. É célere, né? célere. Com umas regras um pouco diferentes, assim, Sim, com sim. uma prioridade maior, né? Aham. O que eu vejo muito na prática é que a pessoa tem funcionário, ele ingressou com uma ação trabalhista. O ideal, o cenário ideal é, isso é devido? Não é devido? Vamos tentar fazer um acordo no início do processo? Aí resolve aquele problema de uma forma muito menos onerosa. Mas existem situações em que o executado ali, o empregador, enfim, ele simplesmente deixa o processo rolar, a revelia, e aí chega na fase de execução, pronto. O direito já foi discutido, já está, o juiz já presumiu verdadeiros os fatos que o trabalhador está alegando, deu aquele direito para ele, e aí, Chegou pronto. só a hora Um de pagar. abraço, Já chegando era. na fase de execução, ele tem que pagar. E aí ele não tem muito para onde correr. Ou ele discute o débito dentro das regras, né, de uma execução trabalhista, analisando também questão de prescrição, analisando questões de valores, enfim, matérias de ordem pública, como nulidade de citação, porque às vezes a pessoa não participou daquele processo, né, naquele processo inicial, porque ela não foi validamente citada. Aí ela vai ter ciência disso lá na execução, na fase de execução do processo, que aquela dívida já está num montante ali absurdo. Então, tem que ficar muito atento a essas questões. Eu sempre sugiro, assim, para os meus clientes trabalhistas, vamos analisar o caso, cabe acordo? Vamos fazer acordo inicialmente, a gente já mata isso. Lá, quando eu trabalhava lá no Rio também, a gente tinha um caso de uma empresa que tinha 78 ações trabalhistas. E aí a gente propôs ao empresário, ao empregador, a gente fazer acordo na maioria que dava, porque realmente o que era discutido eram questões que eram devidas, né? E aí a gente conseguiu reduzir para acho que 40 em meses, assim. A gente foi propondo acordo, para ele ficou muito mais barato do que se ele deixasse correr a revelia e ir para a fase de execução. E aí ele não teria mais como discutir o É. direito em si. Já E nem era. propor outras formas de pagamento, Não, né? Que no acordo ali você exatamente. consegue facilitar o pagamento, colocar umas Exatamente. parcelas mais a longo prazo, né? É. Porque Agora, a execução trabalhista, ela é de certa forma um pouco injusta para o devedor, para o empregador, no caso. Porque a gente sabe que numa relação trabalhista, assim como na consumerista, né, entende-se que o empregador não é ele é a parte boa da relação e o sim. empregado é a parte hipossuficiente da relação. Então, assim, chega na fase de execução, para ele é muito ruim esperar passar esse processo inteiro para chegar lá na execução e aí ter que, enfim, não ter mais como discutir aquele débito. E muito empresário faz isso, né? Porque a gente tem aquela realidade da execução civil normal, Uhum, que é assim, o prazo é de 5 anos, eu não tenho nada no meu nome, uhum, eu ganho ali, o meu salário é só para me sustentar, minha empresa está quebrando mesmo, então meu salário ali que eu ganho fora a empresa é só para me sustentar, não vai pegar o meu salário, uhum, o dinheiro que eu tenho guardadinho é até 10 salários mínimos, tem lá 10 mil reais, uhum. então eu vou deixar esse processo trabalhista rolar e não vou ser executado, não vai acontecer nada comigo. Mas não funciona bem assim, né? Não funciona. Até porque na fase de execução pode acontecer o quê? A desconsideração da personalidade jurídica. Então, é quando aquele patrimônio da empresa deixa de responder por si só e vai para os sócios também se responsabilizarem. Então, se ficar caracterizados requisitos ali processuais para poder ter a desconsideração, o sócio vai responder também. E uma coisa interessante também que antes era motivo de discussão, mas hoje já é sedimentada, é a questão do biênio. Quando um sócio sai da empresa, ele ainda responde pelo período de 2 anos por aquelas execuções trabalhistas. Então, assim, não quer dizer que ele vai estar resguardado. Então, você tem que ficar muito atento a essas questões. Recebeu um processo,
não deixa ir para execução. Se está na fase de execução, então vamos analisar as matérias de defesa, analisar os prazos, matérias de ordem pública também, que às vezes passam despercebidas até pelo próprio juiz. No caso concreto, questões como prescrição. Prescrição é muito comum. E aí o juiz simplesmente não verificou. Casos que aconteceram muito comigo, assim, casos concretos. Os empregados entravam com uma ação de cumprimento de sentença. E aí, só que a sentença que eles queriam entrar com a ação de cumprimento, ela transitou em julgado em 2012. Eles tinham um prazo de 5 anos para entrar com a ação de cumprimento. Tinha empregado entrando com a ação, em 2012, tinha até 2017. Tinha gente entrando com a ação em 2020, 21, 22 e o processo rolando. Então, assim, existe muito caso de juiz também deixar passar essa situação entendendo o seguinte, mas é a parte hipossuficiente, é o empregado e tal, o direito está sedimentado em uma sentença coletiva que seja, e aí aquilo passa, se a gente não ficar atento a essa questão, a gente vai responder por pagamentos que não são mais devidos, porque estão prescritos. É muito comum a prescrição. E aí, depois que chega nessa fase da desconsideração da personalidade jurídica, que vai para o patrimônio dos sócios, muito sócio não sabe, muito empresário não sabe, mas assim, você pode perder seu bem particular. Você pode ter penhorado uma parte do seu salário. Exatamente. E as pessoas falam, não, mas o salário é empenhorável. Não, isso aí era há muito tempo atrás. Exatamente. Você está garantindo ali um crédito alimentar, né, de alguém. Exatamente. Então, você pode responder com uma parte do seu salário, com o seu patrimônio, com seus imóveis. Então, tem que tomar esse cuidado, né? Sim. A dívida trabalhista é uma dívida alimentar, então ela tem preferência. Vamos supor que a empresa faliu e aí tem a massa falida. Os créditos trabalhistas eles estão lá com direito de preferência de pagamento. Então tem que ficar muito atento a essas questões. O empregador ele não pode simplesmente deixar e vamos ver no que dá. E muita gente acaba fazendo isso achando que é uma estratégia ali para ganhar tempo, porque a gente sabe que o processo demora. Mas no âmbito trabalhista o processo ele é um pouco mais célere. E na fase de execução, então, ele consegue ser mais ainda. Para você ter uma ideia, o embargos à execução, que é uma matéria de defesa na fase de execução trabalhista, ele, no âmbito trabalhista, tem o prazo de 5 dias. Já no âmbito de execução fiscal, o prazo é de 30 dias úteis. Então, olha a diferença de prazo aí. Os prazos trabalhistas são muito mais curtos para a gente poder discutir. Então, se existe alguém sofrendo uma execução trabalhista, o ideal é correr para algum especialista, analisar as estratégias ali que vão ser tomadas. Uma outra coisa importante também, né, para falar sobre essa questão da defesa do executado no embargos à execução, é que geralmente, em todos os embargos e execuções, a gente precisa garantir o juízo. E muitas vezes, esse empregador, esse empresário, ele não tem como garantir esse juízo. Como que ele vai fazer? Ou ele vai dar um bem para ser penhorado como garantia do juízo, ou ele vai depositar o valor judicialmente, ou existe uma outra possibilidade hoje que é o seguro garantia do juízo, como se fosse um seguro fiança, e aí ele consegue pegar esse seguro, né, um empréstimo no banco para conseguir pagar ali, garantir o juízo nesses casos. Mas no embargo de execução ele vai ter que garantir o juízo. Então, às vezes, o embargo... até no próprio recurso também, né? Quando você vai recorrer no processo trabalhista, o empregador ele tem que garantir o juízo. E, às vezes, não é a melhor estratégia. Tipo, para ele conseguir discutir aquela situação na execução fiscal, existem outras estratégias, como a impugnação à sentença de liquidação, a exceção de pré-executividade, que vai trazer a ele questões que ele pode discutir, mas sem a necessidade de garantir o juízo. Porque, às vezes, o cara já está lá devendo com 100 execuções trabalhistas nas costas dele, não tem dinheiro, não tem o que fazer.
E aí, às vezes, tem questões como matéria de ordem pública, prescrição, nulidade, que ele consegue discutir ali através de uma exceção de pré-executividade ou através de uma impugnação à sentença de liquidação. É óbvio que através de um embargo de execução a gente consegue discutir muito mais coisas porque demanda dilação probatória, né? É um processo autônomo que suspende a execução. Uma coisa importante também é que muita gente não sabe, mas quando a gente entra com embargos à execução, ela suspende ali aquela execução, suspende aquela cobrança até que seja discutido tudo o que foi alegado naquele embargos. Então, é um processo autônomo que corre concomitante à execução. Então, se puder, a gente faz dessa forma. Mas se não puder, né, se tiver outra forma de discutir, a gente consegue fazer por uma impugnação à sentença ou por uma exceção de pré-executividade. Só que é tudo casuístico. Tem casos que a gente consegue ganhar através de uma exceção. A exceção é bem simplória. Ela vai discutir matérias de ordem pública que, em tese, deveriam ser reconhecidas de ofício pelo juízo, né? Mas não foram. E aí a gente consegue alegar em qualquer tempo e grau de jurisdição. Só que, numa exceção, você não suspende a execução. Aquilo continua Né? correndo. Continua correndo. Você entra com esse. E se você entrar com a exceção antes do embargo de execução, por exemplo, não suspende o prazo do embargo. Vai passar o prazo e você discutiu coisas restritas dentro dessa exceção. Então, às vezes, Se não perder a exceção e não entrar com embargos, já era. já Então, às era, vezes, né? não é a melhor estratégia. Às vezes é a melhor estratégia se ficar ali comprovado que tem prescrição, por exemplo. Aí é só prescrição que existe? Então, vamos entrar com uma exceção de pré-executividade que é menos oneroso para o empregador, para o empresário, enfim. Até dentro da própria execução fiscal. Mas, existem outras matérias que devem ser discutidas. Não tem como fazer exceção. Aí tem que analisar caso a caso. Por isso que o processo de execução ele é bem... Tem que ter muito critério, né? Muita cautela para lidar com ele. Agora, eu acho que o grande segredo da área trabalhista é você estar bem orientado. Sim. Porque é o que você falou, a área trabalhista, assim como a área do direito do consumidor, é uma área que a proteção é maior para o trabalhador, o direito do consumidor é maior para o consumidor. Então, é uma balança ali pendente para o trabalhador. Para o empresário, no processo trabalhista, ele vai ter mais dificuldade para recorrer, para se defender, vai ter que garantir o juízo. Sim. Então, evitar esse processo é fundamental. Sim. E assim como lá na execução fiscal que você falou, às vezes a pessoa está devendo, não é de má fé. Às vezes a pessoa está fazendo errado na relação trabalhista e não sabe. Não sabe que está. É uma série de questões. Exatamente. Por isso que eu falo que é sempre você abrir uma empresa, você tem um CNPJ, tenha uma orientação jurídica adequada. Por quê? Porque isso vai respingar no seu funcionamento, no seu caixa, no seu fluxo de caixa, no bolso do empresário. Então, o ideal é ter essa orientação não só na parte fiscal, mas como trabalhista, para falar, poxa, quais são as estratégias adequadas para eu usar aqui, para eu poder evitar isso. Aí entra já uma questão da advocacia preventiva, do compliance, né? Sim. Que é você tentar mitigar os riscos, prevenir, detectar antes que ele aconteça. E aí, nessas situações, você consegue vislumbrar cenários que poderiam ocorrer, mas que não vão ocorrer porque você já está se resguardando ali antecipadamente, evitando possíveis execuções trabalhistas. Inclusive, uma coisa que evita muito é o contrato. É tudo que você... Hoje a gente sabe que o empregador e o empregador ele tem uma autonomia para poder fazer ali aquele contrato. Antigamente, antes da reforma trabalhista, isso era bem restrito. Mas hoje, o que as partes estão cientes ali dentro daquele contrato de emprego, de trabalho, tá valendo. Se tiver de acordo com a lei, ele tá valendo, obviamente, né? Se fugir
do que diz a lei, aí pode ser discutido. Mas se estiver de acordo com a lei, está valendo. Então, ter esse cuidado na hora de elaborar um contrato trabalhista também pode resguardar muito esse empresário para evitar futuras execuções aí. Pois é, aí o que eu vejo muito? A pessoa acaba pegando aquele contrato padrão que o contador manda e Copia. assina, e aquele contador manda o contrato. E não é culpa do contador, porque ele advoga para É o que ele 100 faz, né? empresas diferentes. É, Mas aí manda o contrato igual para minha realidade, que tem uma doceria, para você que tem um mercado, para o outro que tem uma exatamente. padaria. E aí acaba tendo coisas, um contrato padrão, não engloba o que a pessoa realmente faz, Não e o se aplica. empresário fica ali desprotegido. E Uhum, quando vai cair numa demanda judicial, ele descobre que ele estava uhum, fazendo um monte de coisa errada. exatamente. Ele fala, Por não, tá tudo exemplo, certo. Não tá, tem um monte de coisa errada. Sabe o que eu já vi? reconhecimento de vínculo, que para ele, na cabeça dele, se ele contratar você como um freelancer, mas um freelancer que vai todo dia, se você tem uma lanchonete, por exemplo. Sim. Aí a pessoa entra com reconhecimento de vínculo, porque ela prestava o serviço em determinado horário, tinha subordinação e cumpria os requisitos do vínculo. É muito complicado. Se não tiver um contrato ali bem amarrado, Nem mesmo com contrato, né? é, Tem que estar bem orientado, porque outra coisa que eu tô vejo acontecer uma atrás da outra, é o MEI. A Uhum. pessoa, não o MEI que tem um problema, é a pessoa que contrata o MEI como MEI. prestador de serviço. Nossa, é Aí muito. eu contrato uma pessoa, contratei a Lívia para trabalhar para mim. A Lívia Uhum. não é minha funcionária. A Lívia é minha prestadora de serviço. O que Exatamente. que a Lívia faz? A Lívia, ela é faxineira do escritório, que entra 8 da manhã e sai 5 da tarde, todo Uhum. dia. Ela não é meu prestador de Tem serviço. subordinação. Mas a Lívia mandou outra pessoa trabalhar. Não, só pode ser a Lívia. Aham. Ah, não, mas a Lívia responde aqui, a mim? Não, a Lívia não é uma empresa. Como assim? Exatamente. A Lívia não tem autonomia nenhuma. Ela é Então, uma PJ, é uma prestadora de serviço, uma PJ. mas estourou uma cultura que você pode sair Muito, contratando PJ, que tá todo mundo contratando muito, MEI. muito. E tá todo mundo caindo na vara trabalhista respondendo por Por isso. isso, tá muito comum isso mesmo. Muito. E acho que até por uma falta de conhecimento, achando que tá todo mundo fazendo, é de praxe, eu vou fazer É. também. Teve um caso que aconteceu essa semana no escritório que foi justamente isso. Uma clínica, ela contratava, né, pessoas para prestar o serviço ali. Era uma clínica grande, odontológica, enfim. E aí esses dentistas eram contratados, pagos por diária, mas tinham toda a subordinação. Tinha horário de entrar, horário de saída. Tem todos os critérios de subordinação trabalhista para Tudo pra caracterizar reconhecer um vínculo. vínculo. E aí, não, mas eu contrato, pago por diária, não tenho. Então, Não assim, é muito existe. complicado. Se as pessoas não se atentarem para isso no momento da contratação. E outra coisa que eu já cansei de ver. Muito empresário pagando caro, sendo condenado por boa fé, por querer ajudar, Uhum. sem saber que estava fazendo errado. Aham. Então eu já vi empresas e empresários que pagava vale transporte, vale alimentação em dinheiro, Por fora, paga por fora, É, porque o funcionário ele não usa ônibus, coitado. Então eu vou exatamente. pagar em dinheiro. Pago em dinheiro. Ah, já vi empresa deixando a pessoa não tirar a hora de almoço, para ela é melhor ir para casa mais cedo. Aham. Já cansei de ver. E Muito, aí, acontece muito. muito comum. E aí, quando acaba o contrato de trabalho, tudo aquele amor acabou. A pessoa E entra aí a com pessoa entra essa. com E processo aí? pedindo isso tudo. E aí o empresário se lascou. Exatamente. Você Então, me lembrou um caso que aconteceu também que eu atuava. Tinham vários processos trabalhistas desse caso específico. E lá eles pagavam a gorjeta por fora. Mas pagava todo dia, aquilo tinha uma habitualidade e tal. E aí vários entraram alegando que integrava o salário. Outras coisas também, né? Pediram hora extra, porque tinha a questão, o suprimento do horário de almoço, enfim, hora extra, várias coisas que eram combinadas internamente, mas que eles não escreviam, não dispunham ali claramente. E aí só ficava aquela coisa de boca. Depois, pro empregado provar aquilo era muito mais fácil. sim. E aí a pessoa, poxa, mas aí chega lá na audiência.
Poxa, mas era combinado entre a gente e tal. Não era não. Não era combinado não. E aí? E aí? E mesmo que fosse, tem coisas que É, mesmo combinado, por infringir a lei, não pode ser combinado. Você não, exatamente. mesmo que você combine que você não vai tirar hora de almoço, não cabe combinado nisso, Ou sabe? então combinou, faz contrato, homologa, reconhece firma, Isso. entende? Registra. Registra o contrato. Tá aqui, tá em contrato. Você assinou, você estava ciente. E essa dificuldade de comprovação é uma dificuldade que cai esse pessoal que contrata o MEI. Porque Exatamente. se você contratou uma empresa, como é que você comprova que você deu férias? Uhum. Como é que você comprova que você deu 13º para a Sim, empresa? Você não deu, sim. né? E aí, quando você entra acaba caindo num processo judicial, que a pessoa tá te Uhum. cobrando ali 3, 4 anos, Sim. isso vira uma bola de neve gigantesca, que é o que você falou, pode quebrar uma Uma empresa. empresa. O cara leva um susto. É, E assim, a gente vê que na relação trabalhista existe ali, às vezes, a má-fé do empregado, né? Nas situações quando acaba aquele contrato de trabalho. Existe muito. Porque a gente sabe o que era combinado. Mas aí a pessoa visualiza dinheiro. Mexeu com dinheiro, meu filho. Aí já era. muda tudo, E aí muda o cenário. De repente, a pessoa saiu da empresa, entrou com a ação, o cara fica assim: como assim? né? Poxa, você falou que não ia entrar. Não dá. Infelizmente, a gente vive hoje, né, um cenário que a gente não pode simplesmente nessas relações que eu digo de trabalho, né, relações empresariais que você lidar tanto com o fisco, com o prestador de serviço, com o empregado, que não dá mais só pra gente combinar as coisas de boca. A gente tem que acertar, tem que ter uma orientação jurídica, fazer contrato. É o que eu falo para os meus alunos. Na dúvida, faz contrato. Faz contrato, Até nunca. porque o imaginário das pessoas vai se mudando de acordo com o cenário. Exatamente. Hoje eu combinei uma coisa com você, daqui a 3 meses eu não vou lembrar 100% do que Do nós que eu combinamos. combinei. E a minha Então, palavra é contra a sua. é. E Então, aí? você manter relações jurídicas, seja trabalhistas, seja civis, seja Sim, comerciais, sem registrar e sem formalizar, eu gosto de falar que é exatamente. igual vender fiado. É É. certo de perder o freguês. Porque no começo tá tudo bem, daqui a pouco aquela pessoa já não volta mais. Exatamente, exatamente. Não tem como, gente. Não tem como. Antigamente, acredito eu, que isso até funcionava muito bem. Tinha aquela questão da palavra, né? As pessoas eram muito atreladas a essa questão. Não, eu dei a minha Né? palavra. Tinha aquela fidúcia, aquela confiança ali. Mas hoje a gente vive num cenário que não tem como E as mais. relações são mais dinâmicas também, né? Exatamente, muda o tempo todo. Então, pode ser que eu Exatamente. combinei algo com você hoje. Daqui a 3 meses mudou o cenário. Mudou o cenário econômico, mudou a situação ali da empresa, enfim. E aí não dá mais para eu cumprir. Ou então o próprio funcionário, tá combinado, ok. A pessoa muda alguma coisa na vida dela e É. aí vai descumprir E quando se também. combina, é quando tá tudo bem. Quando a pessoa sai, às vezes não tá mais tudo bem, Exatamente. Teve um né? ruído na Teve um relação. ruído e aí gera vários problemas. Isso serve para todos. A gente pode ficar discutindo isso aqui Várias em situações. várias Em situações. todas. Na questão familiar, que você Nossa. atua também, no casamento, enfim, numa união estável. A questão contratual hoje, contrato de namoro, o pessoal está fazendo. Então, assim, você Pois está é. fazendo contrato de namoro, você não vai fazer um contrato trabalhista, gente. Não tem cabimento. Não tem como, não Não tem tem. como. Tem que fazer. E é isso. Lívia, assim, falamos aqui então de execução fiscal, execução trabalhista, dos Falamos. riscos ali das relações de trabalho. Foi, assim, maravilhoso. É um tema que a gente pode explorar mais e com certeza você vai vir aqui para a gente explorar outros temas. Sim. Mas eu não posso deixar você ir embora sem você dar um recado especial, um tradicional recado especial. Todo fim do nosso podcast tem Ah, para quem legal, está nos bacana. assistindo. Então deixa sua mensagem diretamente lá para aquela câmera, nossos alunos, nossos ouvintes, para todo mundo que assiste a gente. Bom, boa tarde a todos. Obrigada por todo mundo que ouviu a gente aí. Esse bate-papo tem muito pano para manga. A gente acabou falando aí não só de execução fiscal e trabalhista, mas entrou aí numa questão, né, de relações contratuais. Então, o recado que eu dou para todos os meus alunos, como eu já dou, mas para todo mundo que está assistindo é que fiquem sempre atentos aí às relações
firmadas relações contratuais, especificamente trabalhistas, nunca deixem de fazer contratos, né? E não dá hoje, gente, para a gente só confiar na palavra. Então, busquem sempre uma orientação jurídica. Na dúvida, busque uma orientação, faça um contrato e sempre se auxilie para evitar aí prejuízos, demandas desnecessárias. E é o meu recado de hoje. Eu espero trazer novos recados aqui, né? A gente tem muito assunto ainda que dá para explorar dentro desse tema de execução. Mas eu agradeço o convite, agradeço a todos que ouviram. Muito obrigada. Boa tarde. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Pensando Direito. Toda quinta-feira, 19 horas, vai ao ar um novo episódio. Então fica ligado que a gente tá aqui, eu semana que vem, a professora Daniela vai estar aqui comigo para trazer informação de verdade, esclarecimentos, notícias jurídicas relevantes, sempre novidade aqui. Então toda quinta-feira, 19 horas, participa aí no nosso canal e manda sua sugestão de tema ou de convidado para direito@foa.org.br. Vai ser um prazer receber todas as sugestões de todo mundo. Então, até o próximo.